aleluias, Ele me traz com ousadia e com autoridade para falar para você, está no vale, então começa a liberar a palavra de Deus, porque se você, aleluias, começar a falar a palavra de Deus, vai acontecer. Se você começar a profetizar, o inimigo não vai ter domínio sobre a tua vida, o inimigo não vai ter domínio sobre a tua casa, o inimigo não vai ter domínio sobre o teu ministério, mas aleluia, o Espírito de Deus, Ele ministrou no meu espírito, mas também tem um porém. O porém é quem? É o Deus que nós servimos. Não tem como de um Deus morto fazer ressuscitar aquilo que está morto, mas o Deus que eu sigo, o Deus que você serve, é um Deus vivo. Se está morto, se Deus chegar, aleluia, vai ter que ter vida, vai ter que levantar, vai ter que andar, vai ter que ir adiante, porque este Deus, aleluia, que nós pregamos é o Deus vivo, é o Deus de Israel. Glória a Deus. É o Deus que muda. Glória a Deus. Ezequiel falou: tu sabes, Senhor Jeová, é somente o Senhor. Este Deus, aleluia, a qual Elias servia. Este Deus a qual Elias era temente. Este Deus, aleluia, a qual encheu o coração e a vida de Elias de ousadia, de fé, para fazer desafiar 450 profetas de Baal. Glória a Deus. Este Deus é o Deus vivo, é o Deus que tem a palavra, é o Deus que é a palavra, é o Deus que falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei, e farei de ti, Abraão, farei de ti uma grande nação. Glória. Este Deus, é este Senhor, Glória a Deus. é este Jesus, aleluia, que entra com você nesta peleja, irmão. Mas cabe a mim, cabe a você a saber verdadeiramente o que Deus Ele quer de nós. Muitas das vezes as pessoas têm buscado um Deus morto, e é por isso que não acontece nada. Muitas das vezes as pessoas esquecem de buscar em Jesus e começam a buscar em Maria, em São João, esquecem de buscar em Jesus de Nazaré. Aí está no meio do valo, aí está no meio do problema e nada acontece. É porque tem buscado um Deus morto. Mas o Deus, aleluia, vivo, Ele pode fazer. Ele não só pode, Ele faz. Ele opera. É Ele que está aqui nesta noite. É o Espírito do Senhor que traz vida. É o Espírito do Senhor que traz transformação. Em outras horas nós vivíamos desta maneira, em outras horas nós vivíamos deste jeito, como se fosse aqueles ossos secos, sem vida, sem esperança. Mas graças a Deus, Jesus nos encontrou. Graças a Deus, o Evangelho nos achou e nos trouxe para a luz, assim como já foi ministrado nesta noite. Glória a Deus. E as coisas velhas o que já se passaram, e hoje nós vivemos o que? Uma nova criatura. Nós vivíamos, aleluia, uma vida velha, mas hoje nós vivemos uma vida nova, porque Cristo, aleluia, nos trouxe para a luz do Evangelho. Cristo nos tirou do vale de ossos secos. Cristo nos libertou e nos encheu do Espírito dele, e nos encheu da autoridade dele, e nos encheu do poder dele. Então basta, aleluia, nós declarar sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Basta nós declarar sobre a nossa família, sobre o ministério. Porque Deus, Ele já deixou para mim, para você, somente nós o quê? Lançar a palavra, somente nós liberar a palavra. É Deus falando: Ezequiel, profetiza no meio do vale. É Deus falando: Ezequiel, você vai profetizar, mas quem vai fazer sou eu. Glória a Deus. É Deus falando: Ezequiel, você vai liberar a palavra, mas quem vai gerar o milagre sou eu. É Deus com outras palavras falando: Ezequiel, está tudo morto, mas libera a palavra, porque o Espírito que vai dar vida é o Espírito meu, é o Espírito Santo, é a palavra. Glória. É Deus quem vai restituir, é Deus que vai fazer levantar, é Deus, aleluia, que vai trazer retorno, é Deus que vai trazer refrigério. Então começa a profetizar, porque muitas das vezes as pessoas, quando se deparam com a situação dessa, as pessoas querem voltar para trás. Muitas das vezes as pessoas, quando se deparam com a situação dessa, as pessoas começam a olhar para o velho, aleluia, para o velho mundo, assim como já foi dito. Mas Deus manda, aleluia, para mim, para você: não, faça diferente. Comece a profetizar. Glória a Deus. Comece a falar.
Começa a liberar a palavra. Começa. Está no meio do vale, mas crê no Deus que te chamou. Está no meio de uma situação difícil, mas começa a acreditar no Espírito de Deus que mora, que habita em vós. Glória a Deus. Sabe por que muitas pessoas não estão rompendo nesses últimos dias? É porque não tem sabido estar ouvindo a voz do Espírito Santo. É porque não tem sabido, aleluia, escutar a voz do Espírito de Deus. Imagine Ezequiel no vale de ossos secos. Aleluia, se ele fosse olhar para o lado carnal, para o lado natural, como muitos olham nos dias de hoje, e o que? Enlouquecer. Iria falar, não tem jeito, não tem saída. Não pode acontecer nada, Deus. Como assim? Olha como só tem os ossos. Mas havia uma promessa de Deus restituir. Assim como houve na minha e na tua vida, há uma promessa de Deus que é liberada sobre a minha e sobre a tua vida, de nós o que? Herdar a terra prometida, de nós herdar o céu, de nós herdar a nova Canaã, de nós entrar na nova Jerusalém. Há esta promessa também na nossa vida. Assim como havia, aleluia, a promessa na vida daqueles que estavam ali, simplesmente só os ossos. Aleluia, para os humanos, aleluia, para aqueles que olham com os olhares físicos, com os olhares natural, e olhar e falar, não tem mais jeito, não pode acontecer mais nada, Senhor. Para muitos que olham como Marta, como Maria olhou naquela situação, vai falar, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, lá dentro daquela cova estava, mas agora não tem mais jeito, Jesus, já colocou lá, já faz 4 dias, mas Jesus, aleluia, chega para ele e fala, não importa quantos dias faz, o que importa é que eu cheguei, que eu sou a palavra. Glória a Deus. O que importa é que eu sou a palavra. E quando a palavra ela é falada, quando a palavra ela é lançada, acontece o milagre, acontece a cura, acontece a libertação, acontece a salvação. Sabe uma coisa que firmou, aleluia, os discípulos de Cristo no Evangelho? Foi a palavra, foi o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus faz o que? Nós obedecer a palavra. Se Ezequiel não profetizasse, irmão, não iria acontecer nada naquele dia. Poderia ser que Deus levantava outro profeta e levava lá para profetizar. Ia acontecer o que? A restituição. Mas Ezequiel, aleluia, falou, o Senhor, quem sabe é o Senhor, Deus. Ezequiel teve ousadia. O que está faltando, aleluia, nesses últimos dias para muitas pessoas que servem Jesus é o quê? Ousadia. Ousadia na palavra, ousadia em espírito, ousadia, fé e ousadia. Ezequiel teve a ousadia de profetizar. Ezequiel está no meio do vale, mas o que? Ezequiel é profeta. Ezequiel é homem cheio de Deus. Ezequiel é homem que é cheio do Espírito Santo. Ezequiel é homem que estava ali porque foi o Espírito de Deus que conduziu ele. Foi o próprio Deus que levou ele. Então ele entendeu no espírito dele que ele não estava ali, aleluia, simplesmente por acaso. Ele estava ali porque Deus colocou. Ele estava ali porque Deus levantou. Aleluia, e era o momento de Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos. Glória a Deus, aleluia. Era o momento de Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou. E de repente, aleluia, a Bíblia diz que começa a acontecer o quê? Um reboliço. É por isso que a Bíblia fala, aleluia, que a palavra que sai da tua boca tem poder. É por isso que o salmista Davi, aleluia, ele falava, Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque eu sei se eu não pecar, porque eu sei se eu não errar. Quando eu falar a palavra, aleluia, em nome de Jesus vai acontecer. Quando eu liberar a palavra, em nome de Jesus, os demônios vão ter que bater continência. Glória a Deus. A enfermidade vai ter que, aleluia, sair. É Deus falando, aleluia, para mim e para você nesta noite. Aleluia, o demônio não sobe. A enfermidade também tem escuta nós falar com ela. Se tem algo, aleluia, que você está enfrentando, começa a falar em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, seja curado. Começa a liberar palavras, irmãos. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus tem poder. É tanto que a Bíblia diz que Jesus, ele era quem? A palavra. Ele não somente era, ele é a palavra de Deus. Ele é filho, mas também ele é a
palavra. É por isso que Deus ele faz acontecer o milagre. É por isso que Deus ele faz acontecer a libertação. É por isso que Deus ele faz acontecer a cura. É por isso que Deus ele falou para Ezequiel: somente profetiza, Ezequiel. Porque quem vai fazer não é você. Porque quem vai fazer sou eu. Se é obediente, se é temente, aleluia, se tem vida com Deus, começa a profetizar, começa a falar, aleluia, começa a liberar a palavra. Aleluia, aí você vai ver o agir de Deus. Aí você vai ver o trabalhar de Deus. Aí você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na tua casa. Aí você vai ver, aleluia, os inimigos quando olhar para você começar a temer a ti. Aí você vai ver o morto ressuscitar. Aí você vai ver o canceroso ser curado. Aí você vai ver o paralítico andar. É a partir do momento que você usa a tua fé na palavra. É a partir do momento que você usa a tua fé em Jesus. É a partir do momento que você usa a tua fé em Deus. Este Deus, aleluia, a qual foi com Ezequiel. Este Deus, a qual foi com Abraão. Imagina o que leva ao homem profetizar no vale de ossos secos. Se não fosse a fé, se não fosse Deus, se não fosse ele dar ouvido à voz do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo de Deus fala para mim, fala para você nesta noite: quantas das vezes Deus tem falado contigo para fazer algo que você não tem feito? Quantas das vezes Deus tem falado contigo para você abençoar uma pessoa que você não abençoou? Quantas das vezes Deus tem falado contigo para você orar para uma pessoa que você não orou? Quantas das vezes? Aí você fala: Deus me usa. Deus me usa na cura. Deus me usa na revelação. Deus me usa na palavra. É o Espírito de Deus falando contigo. Você não obedece, você não faz, e você quer ser usado por Deus. Não tem como. A Bíblia diz que os que são natural não conseguem compreender as coisas do Espírito. Aqueles que pegam, aleluia, na carne, com fazendo a vontade da carne, não conseguem compreender, aleluia, as coisas do Espírito Santo. Aqueles que conseguem compreender a vontade de Deus, somente aquele que faz a vontade de Deus, somente aquele que faz a vontade do Espírito Santo. Somente estes. Glória a Deus. Aleluia, assim como foi com Paulo, assim como foi com Pedro, assim como foi com João. O que levava Paulo, aleluia, a pregar o Evangelho de Cristo, falar que Jesus era bom, falar que Jesus curava, falar que Jesus salvava. Mas quando ele chegava nos lugares, ele era o quê? Chicoteado, as pessoas batiam nele, as pessoas humilhavam ele, prendiam. Mas quando soltava, eles estavam aqui anunciando o reino de Deus. Era o quê? Ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito. Porque quando nós aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, nós vamos ver que não há dificuldade. Quando nós aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, nós vamos ver que não há barreira que pode impedir o agir, o trabalhar de Deus. Aleluia, porque este Deus tem poder para fazer, porque este Deus tem poder para restaurar, porque este Deus tem poder para renovar. É o mesmo Deus que escolheu Gideão somente com 300 para vencer um grande exército. E é este Deus que segura em tuas mãos, é este Deus que te escolheu, é este Deus que te chamou, é este Deus que liberou uma promessa sobre a tua vida. Glória a Deus. Este Deus, decanto na abaixo, decanto em classe. Talvez você tenha pedido tanto de Deus e Deus falou: já te entreguei. Talvez você tenha buscado tanto de Deus e Deus falou: já liberei sobre a tua vida. Começa a usar, começa a colocar em prática. Glória. Às vezes você não coloca. Aí às vezes você fala: mas Deus, como assim? Mas Jesus, está tudo difícil. Jesus, eu vou parar, Jesus, porque está difícil a caminhar. Estou no meio de um vale. Mas aqui eu também estava no meio de um vale. Aí eu te pergunto nesta noite: quem é você no meio de um vale? Ou você é profeta, ou você é ossos. Oricanto, Nayassubi, canta Lavaxei. Ou você é profeta, ou você é ossos. Porque profeta de Deus, aleluia, profetiza e acontece. Porque profeta de Deus, aleluia, vê o que ninguém vê. Porque profeta de Deus acredita naquilo que ninguém acredita. Mas ossos não, ossos sempre ficam o quê? Encostados no mesmo lugar, esperando os alguém segurando as mãos e falar: vamos caminhar comigo, vamos comigo na igreja. Mas se é profeta, não.
Ser profeta é assim, irmão. Glória a Deus. Lebaço de canta labachei. Aleluia, chegou o tempo da igreja se levantar como profeta e deixar a situação de ossos para trás, porque profeta bate de frente com Satanás, mas ossos não. Ossos aceitam ser pisados pelo inimigo, mas profeta profetiza e Satanás tem que sair da frente. Glória a Deus. Profeta é assim, irmãos. Profeta, quando profetiza, acontece. E a Bíblia diz que, aleluia, Moisés orou, tomara que todos fossem profetas. Tomara que todos, aleluia, tivessem a mesma autoridade. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus já está em nós. O Espírito de Deus já habita em nós, o Espírito Santo. Nós todos somos filhos de Deus. Nós todos somos herdeiros de Deus. Se nós somos herdeiros, nós também nos tornamos profeta. Se nós somos herdeiros, nós também desfrutamos do reino de Deus. E no reino de Deus não havia nenhuma enfermidade. Glória a Deus. Então começa a profetizar, irmãos. Alabachou de cantarabaxê. Se você é profeta, você profetiza, a pomba gira, cai por terra. Se você é profeta, você profetiza sobre o seu casamento. Aleluia, Zé Pilinda, a pomba gira, preto velho, preta velha não vai resistir. Mas tem que ser profeta. Porque profeta obedece a voz do Senhor. Profeta obedece a palavra de Deus. Profeta obedece o evangelho de Deus. E se é profeta, aleluia, muitas das vezes vai ser tratado como doido, como louco. Assim como Paulo falou, aleluia, eu prefiro o quê? Fazer a vontade de Deus mesmo sendo louco. Porque os humanos, muitas das vezes, se nós for muito natural, nós não vamos compreender o agir de Deus, irmãos. Para servir a Deus, aleluia, muitas das vezes nós temos que ser louco, mas louco o quê? Em Cristo, fazendo a vontade de Deus. Não louco comando pedra não, mas louco para servir a Deus, fazer a vontade de Deus, de chegar na casa dos nossos irmãos e começar a orar, de chegar, aleluia, onde estiver o enfermo e orar, falar em nome de Jesus, enfermidade sai. Porque se os ossos você ouviu a voz do profeta, imagina a enfermidade. Imagina os demônios, ele também pode ouvir a voz. Assim como, aleluia, o obreiro já estava pregando, as nossas atitudes, a nossa voz, ele vê as nossas atitudes, mas também ele ouve a nossa voz. Ele ouve a nossa voz. Então começa a profetizar. Começa a profetizar. Este Deus que você serve é um Deus poderoso. Não é um Deus morto, não é um Deus Baal, não, é um Deus vivo. Ezequiel creu na promessa. Já pensou se Ezequiel tivesse vindo um Deus de Baal, um Deus de barro, um Deus de madeira? Nada iria acontecer. Já pensou se Ezequiel tivesse servindo o homem? Nada aconteceria. Mas ele estava servindo o Deus de Israel. Ele estava servindo o Deus Todo-Poderoso. Ele estava servindo o Deus, aleluia, que quando fala, até o inferno lhe estremece. Glória a Deus, aleluia. Este Deus, ele estava servindo o Espírito da verdade, o Espírito da palavra. Porque o Espírito Santo, ele sempre nos traz para a palavra, ele sempre nos leva para a palavra. A primeira coisa que Deus pergunta a Ezequiel, fala: porventura pode esses ossos ressuscitar? Imagina se Ezequiel duvidasse e falasse: ah, Senhor, não pode mais não. Muitas das vezes nós nos deparamos com pessoas que falam desta maneira: não tem mais jeito para fulano de tal, não tem mais jeito para meu pai, não tem mais jeito para minha irmã. Ah, meu marido está desviado, pastor, apóstolo Denise, não tem mais jeito não, viu? Ei, apóstolo Luciana, não precisa nem ir em casa não, porque ele não vai vir para a igreja não, tem mais jeito não. Não, irmão, tem jeito para tudo. Tem jeito para tudo. Assim como foi ministrado nesta noite, se Jesus pegou Paulo, que era perseguidor da igreja, que perseguia os cristãos e tornou o quê? Em um dos maiores missionários, aleluia, da igreja. Imagina o que Deus pode fazer na vida do teu marido, da tua esposa, na vida da tua família. Basta você crer. Glória a Deus. Basta você acreditar. Ah, pastor, de junto de casa tem um macumbeiro que o bicho, quando olha, pastor, é só olhar, a pessoa passa mal. Não, irmão, não é você que tem que ter medo de macumbeiro, não, é ele que tem que temer você, porque a Bíblia fala que maior é aquele que está em nós, que habita em nós, do que aquele que está no mundo.
Glória a Deus. Maior é aquele. A Bíblia fala que quando Jesus ele andava, aleluia, quando os demônios viam Jesus, começava a retroceder, começava a falar: o que tenho contigo, filho do Deus Altíssimo. Mas hoje nós vivemos uma época de pessoas, crentes, que têm perdido a autoridade, têm perdido a intimidade com Deus. Aí o inimigo entra, bagunça, faz o que quer. Ao invés do inimigo correr das pessoas que estão correndo do inimigo, do diabo. Manifestou, entra. Agora eu vou ter que esperar o apóstolo dele sair lá de Mato Verde. Aí o apóstolo está lá, ocupado, e a pessoa fala: apóstolo, o demônio manifestou aqui, eu não vou nem passar na rua hoje, vou ficar só dentro de casa trancado. Mas espera aí, a Bíblia diz que Deus já te deu autoridade. Se você recebeu o Espírito Santo, Jesus ele o que? Já te deu autoridade sobre o que? Sobre todos os demônios, sobre todos os enfermos. Até mesmo se colocar as mãos, aleluia, e que? Se orar pelos mortos, os mortos vão ressuscitar. Glória a Deus. Mas nós vivemos em um tempo que nós não vemos mais isso acontecer. Imagina quantas e quantas pessoas estavam ali mortas naquele vale. Ressuscitou de uma só vez. Mas hoje a geração de hoje é diferente. A geração de hoje quer viver o sobrenatural de Deus, mas não quer o quê? Obedecer a palavra. Não quer obedecer o Evangelho. Não quer renunciar ao mundo, não quer renunciar à própria vontade. Hoje o povo é assim, irmão. Hoje tem muitos que têm coragem de fazer campanha para o quê? Para Deus abrir uma porta, de colocar 100, de colocar 200 reais, mas não tem coragem de tirar um dia para jejuar e para orar, para ter intimidade com Deus. Tem muitos que é assim. Tem muitos que querem ligar, até mesmo para o pastor lá no Senhor e fala: pastor, ora pela minha vida, faz uma campanha porque eu quero abençoar o teu ministério, mas não tem coragem de dobrar os teus joelhos e falar com o Espírito Santo. Não tem coragem. É uma geração que está se perdendo nesses últimos dias. É uma geração que está o quê? Se perdendo, porque não tem buscado intimidade com Deus, não tem buscado comunhão com Deus. Porque aquele que tem intimidade, aquele que busca comunhão com Deus, ele crê, ele acredita, ele vai para cima mesmo, ele não tem medo, ele não tem inimigo. Ele não teme. Tem muitas das vezes as pessoas que servem a Deus, pessoas que já aceitou Jesus, quando passa uma encruzilhada, quando vê a macumba, é tanto o nome do Pai, esquece que maior é aquele que está dentro dele, que maior que o Pai já está dentro dele, e começa a fazer o nome do Pai, Ave Maria, esquece até que aceitou Jesus. Tem muitos que são assim, irmãos. Imagina se o profeta fosse ficar preocupado naquele dia. Já pensou? Mas o apóstolo João falou no livro de 1 João: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Maior é o Espírito de Deus. Maior é o Senhor Jesus que anda contigo. Maior é o Jesus que te escolheu. Aleluia. É pessoas falando: Paulo não prega em Efésios, Paulo não prega, aleluia, lá em Roma, mas Paulo falando: eu prego, porque o Espírito de Deus que habita em mim, aleluia, é Ele que me capacita, porque o Espírito de Deus que habita em mim, é Ele que vai me dar força. Mas quando eu pensar que eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o Espírito de Deus me sustenta. Glória a Deus. É assim. Dessa maneira que Deus ele quer te ver nesta noite. Mas muito quer ver resultado de Deus e tem buscado outros deuses. Mas não. Esta noite, começa a abrir o teu ouvido e deixa o Espírito, e começa a ouvir a voz do Espírito Santo. E começa a profetizar. Muitas das vezes tem pessoas que já eram para estar bem longe, já eram para romper, mas não tem conseguido romper porque não tem escutado a voz do Espírito. Não tem dado ouvido à voz do Espírito Santo. É Deus falando para Ezequiel: Ezequiel, você só vai profetizar, você só vai abrir a tua boca. Quem vai fazer sou eu. Quem vai operar o milagre sou eu. Quem vai curar sou eu. Quem vai libertar sou eu. Somente profetiza, somente abre a tua boca.
Se coloca, aleluia, se coloca na situação de Ezequiel nessa noite. Tá bom que eu. Vai. Fala a verdade. Quem teria coragem de profetizar no vale de ossos secos? Você teria coragem de profetizar no vale de ossos secos? Hã? Tem que estar cheio de Deus. Tem que estar sensível ao Espírito Santo. Porque muitas das vezes nós passamos por situação que Deus fala profetiza e a pessoa não profetiza. Deus fala faz, a pessoa não faz. Deus fala vai do seu contigo, a pessoa volta para trás. Deus fala a hora que eu vou curar, a pessoa tira a mão. Deus fala a hora que eu vou libertar, a pessoa olha e volta e começa a andar para trás. Aí nós olhamos para a situação de Ezequiel no meio do palco. Começa lá. Glória a Deus, Ezequiel e o Espírito Santo, ele estava tudo destruído. Em outras horas, nós também estávamos dessa maneira, irmãos. Não tinha ninguém que dava nada por nós. Não tinha ninguém que acreditava em nós. Não tinha ninguém. Mas a Bíblia diz que Jesus ele desceu se fosse maldito por mim e por você, para que nós possamos alcançar a salvação. E maior, ele foi pendurado naquela cruz, foi chicoteado, foi humilhado, para que eu e você alcançasse a salvação. E disse que também iria para o Pai, mas ele iria também deixar o Espírito Santo, o Consolador. Enquanto muitos não acreditavam, Jesus acreditou. Enquanto muitos, aleluia, não dava nada, Deus deu tudo que ele tinha, o melhor que ele tinha, que é o seu único Filho unigênito. Glória a Deus. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verdade. Como muitos não davam nada, Deus deu o único, aleluia, Deus deu tudo que ele tinha, o de melhor que ele tinha, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Imagina, aleluia, no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando, e agora os profetas uns falharam, os profetas uns morreram, e agora o que eu vou fazer? Imagina Jesus tomando, aleluia, a dor. Imagina Jesus, aleluia, olhando para mim e para você, e não aguentando, e falou: Pai, envia a mim, porque eu vou. Foi por isso que Jesus ele disse: não se turbe o vosso coração. Creste em Deus, mas também creste nele. Foi por isso que ele também falou, aleluia, que o que? Nós iríamos passar por angústia, mas nós teríamos que ter ânimo, porque ele venceu o mundo. E o crente que vence o mundo é o crente que está em Cristo. É o crente que obedece a palavra. É aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador. É este que vence. É este que deixa a palavra de Deus entrar, que deixa a palavra de Deus penetrar na tua vida e fazer mudança e fazer diferença. Nós vivemos em um tempo que muitos têm se tornado crentes, irmãos. Até me perdoa falar, irmãos. Mas Deus ele não se importa só com você se tornar crente. Deus ele não quer somente isso de você. Porque até mesmo Satanás ele é crente. Deus tem compromisso com aquele que é filho. Deus tem compromisso com aquele que é filho, porque o filho obedece, o filho não, aleluia, o filho não olha para trás, o filho não é corrupto, o filho obedece. Glória a Deus. Deus tem compromisso com o filho, irmãos. Não deixe o inimigo enganar a tua mente, não deixe o inimigo te enganar. Fulano e tal agora vai para a igreja, fulano e tal se tornou religioso. Não, Jesus jamais foi uma pessoa religiosa, não. Jesus era aquele filho de Deus. Jesus era filho de Deus. Jesus foi provado no deserto. Jesus foi tentado, mas mesmo assim ele continuou sendo filho. Mesmo assim ele continuou obedecendo ao Pai. E Deus quer uma igreja, aleluia, remida, aleluia, pelo sangue de Cristo, verdadeiramente aqueles que são filhos de Deus. Um filho ele não é o quê? Ele não é teimoso. Um filho não é desobediente ao pai. Um filho obedece. Para mim isso já está bom. Muitos falam assim: para mim já está bom, já aceitei Jesus.
Já levantei as minhas mãos. Já me tornei crente. Eu saí da igreja, eu posso ir para um forrozinho. Já sei, levantei a mão. Domingo eu vou lá. Domingo eu bato palma. Domingo eu levanto as mãos. Não, mas Deus tem compromisso com aquele que é filho. Deus não tem compromisso só com aquele que entra na igreja. Não, Deus tem compromisso com quem é filho, com quem obedece a palavra. Quando a Bíblia fala que Jesus, aleluia, ele é batizado no Rio Jordão, o Espírito de Deus vem sobre ele. O Espírito Santo é como que se uma bomba de Deus fala: este é meu filho amado. E quando Jesus ele está no deserto, a primeira coisa que Satanás fala para Jesus é o quê? Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele começa a querer colocar dúvida em quem? Em Jesus. Mas Jesus já sabia que ele era filho, ele não precisava provar para Satanás. Simplesmente ele precisava obedecer a palavra. E filho não precisa provar nada para ninguém. Filho somente obedece a palavra. Aquele que é filho obedece a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aquele que é filho obedece a palavra de Deus. A diferença, irmãos, há uma grande diferença. O apóstolo Paulo ele fala daqueles que são filhos de Deus e daqueles que não são. Não, nem todos que nasceu é filhos de Deus. Há uns que são criaturas e outros são filhos. Filhos por quê? Porque tem o Espírito de Cristo, porque tem o Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito do Filho se torna também filhos de Deus. Aqueles que não têm o Espírito de Deus não é o quê? Não é filho, é criatura. E o reino de Deus, pastor, é para quem? É para todos aqueles que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador. É para todos aqueles que se tornam filhos de Deus. O reino de Deus não é para criatura, não, é para filhos. Filhos. Por que filhos, pastor? Porque filho obedece. Filho obedece a Cristo. Nós vivemos em um tempo, aleluia, que muitas pessoas hoje têm trocado Deus por um lado, irmãos. Nós vivemos em um tempo que muitas pessoas hoje têm retrocedido, têm olhado para trás, têm deixado de acreditar no poder do Evangelho, têm deixado de crer em Jesus. Nós vivemos em um tempo que muitas pessoas falam: eu creio em Jesus, mas não preciso ir na igreja para adorar a Deus. Eu creio em Jesus, não preciso eu pegar a Bíblia todo dia. Eu creio em Jesus, não preciso eu ser diferente, não. As pessoas estão assim. Eu creio em Deus. Muitas pessoas falam assim, irmãos: eu creio em Deus, eu tenho Deus na minha vida, mas não obedece. Dá 6 horas da manhã, está ali com o texto todo tamanho na mão, ajoelhado, pede um Deus de barro, um Deus que não faz nada, um Deus que não opera nada, um Deus banal, um Deus que verdadeiramente não é Deus. Mas filho é diferente. Filhos olham para a palavra. Naquele grande dia, olhamos diante do tribunal de Cristo. Aí nós vamos ver que verdadeiramente aqueles que são filhos e aqueles que não são. Aqueles que verdadeiramente entregou a vida para Jesus e aqueles que não entregou. É naquele dia, irmão. Porque hoje, como o irmão estava falando, nós vivemos em um tempo que nós não sabemos mais diferenciar se a pessoa serve a Deus ou se não serve. Se a pessoa é cristã ou se não é. Nós vivemos em um tempo assim. Hoje nós vivemos em um tempo que as pessoas se tornam cristãos somente dentro das igrejas. E lá fora esquecem de Deus. Aí fala: Senhor. Muitas das vezes aí quando começa a acontecer algo diferente. Deus, está tão difícil. Está tão difícil. Nós vivemos em um tempo que a geração está enfermas. Enfermas porque não tem dado ouvido à voz de Deus. Enfermas espiritualmente. Enfermas porque tem brincado com o Evangelho de Cristo. Enfermas porque não tem temido a Deus. Pedro e João falou: melhor obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Atos. É melhor obedecer a Deus do que obedecer ao homem. É
melhor obedecer a Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecer. É somente quando nós obedecemos a Deus, a voz do Espírito Santo. Você acha que Ezequiel queria entrar ali naquele vale? Não, por conta própria. Não. Só tinha ossos. Não tinha nada que interessava a ele, se fosse olhar com os olhos fisicamente. Mas a Bíblia diz que o Espírito levou ele até ali, simplesmente para mostrar para ele, aleluia, o que Jesus iria fazer hoje. Simplesmente para mostrar para ele, aleluia, aquilo que Cristo iria fazer, aleluia, para os dias atuais, para uma nação caída, para uma nação corrompida. Glória a Deus. Aleluia. A qual Cristo iria ser crucificado, iria subir para estar à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, mas iria enviar o Espírito Santo. Olha que Deus fala, pode ressuscitar. E a Bíblia diz que quando Ezequiel profetiza, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor começa o quê? A dar vida que estava morto. Quem é que dá vida? É o Espírito Santo. Então se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela é o quê? Mortas espiritualmente. Quando Ezequiel profetiza, o Espírito do Senhor vem sobre aqueles ossos, e o que estava morto começa a ressuscitar. Glória a Deus. Aleluia. Então, se tem algo que está morto em tua vida nesta noite, a partir do momento que você profetizar, a partir do momento que você deixar o Espírito Santo agir, o Espírito Santo fazer, vai começar a ter vida, vai começar a gerar milagre. A partir do momento que você deixar o Espírito Santo entrar, aleluia, e fazer aquilo que ele deseja, vai acontecer a ter milagre. Vai começar a acontecer milagre. Vai acontecer, aleluia, vai começar a porta a se abrir. Vai começar, aleluia, a ver coisas diferentes na tua vida. A partir do momento que você deixar o Espírito de Deus direcionar a tua vida, aleluia, Deus vai, aleluia, vai levantar aquilo que estava morto e ressuscitar para mostrar que Ele é Deus. Aleluia. Para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele verdadeiramente tem todo o poder. Amém? Glorifica Jesus com a salva de palmas, coloca sobre os seus pés.